Jogo Aberto está aqui falando sobre a chegada do Endrick na seleção brasileira e ele deve ser o titular. Vamos lá, tá vendo aqui sobre o Jogo Aberto, que é que eles estão falando sobre o Endrick na seleção. Vamos lá acompanhar a gente. De repente vai acontecer primeiro na seleção brasileira. Então já é uma expectativa de futuro, mas principalmente o brasileiro precisa de caras novas, de jogadores carismáticos. Eu gostei da escolha, até do figurino que ele se apresentou, comportado, sem criar moda nem nada. O Endrick me parece ser um menino bem maduro, com a cabeça boa, super família, e agora, além de tudo isso, tem o talento reconhecido na seleção. Que legal, né, a imagem, né? Chegando na concentração, caminho do quarto, imaginando que deve ter passado pela cabeça dele depois dessa porta ali para dentro do quarto, né? Provavelmente agradecendo muito a Deus pela oportunidade, ligando pros pais, falando como é que é o quarto, olha, eu tenho fazendo aquela chamada de vídeo para mostrar tudo. Que legal, um jovem jogador, assim, um futuro brilhante. Você descreveu bem aí o caminho do Endrick pelo Real Madrid, um dos principais jornais lá do futebol espanhol, colocaram ali na capa do jornal os 3 jogadores do Real Madrid. Isso pode acontecer, por que não, né? Se a convocação ela veio por algum motivo, pelo talento que ele vem mostrando no Palmeiras, principalmente nessa reta final, e parte do que o Palmeiras vem fazendo nessa reta final pode colocar na conta do Endrick, ele mudou um pouco essa dinâmica do sistema ofensivo do Palmeiras, e por que não ser o titular, né? O Gabriel Jesus, a matéria falou ali de um problema muscular, vai estar, mas muito mais pensando no jogo contra a Argentina. Por que não fazer esse trio, né? O Rodrigo, o Endrick mais centralizado e o Vinícius Júnior. Pois é, essa é a pergunta, se o Endrick deve ser titular da seleção brasileira, e o povo está com ele, tá? Pelo menos até agora, a maioria querendo que o Endrick já saia jogando, já seja uma escolha entre os 11 principais da seleção. E tem um detalhe, ele poderia não ter feito gol contra o meu Internacional, viu, Endrick? Desnecessário. Fora isso, ele realmente, ganhando essa posição no Palmeiras, passou a ser decisivo, com assistência, com gols principalmente, se movimentando, atraindo a marcação adversária e tendo esse espaço de novo consolidado, porque ele ano passado terminou a temporada, o título do brasileiro veio com o Endrick entre os titulares, e esse ano ele teve que remar, esperou uma chance. Então hoje é o momento desse garoto. É o momento dele. Eu acho que o Fernando Diniz tem que aproveitar essa confiança. Você vê que durante as últimas partidas contra jogando pelo Palmeiras, e principalmente a partida contra o Botafogo lá no Rio de Janeiro, quando ele faz o gol, você vê a confiança que ele tá. Eu acho que o Diniz tem que tirar proveito desse momento do Endrick. Denilson, é muito jovem, Denilson, é muito cedo para ser titular? Não é muito cedo para ser titular de uma seleção brasileira. Vale lembrar que a seleção brasileira também está fazendo esse processo de reformulação, então por que não dar oportunidade para ele como titular? Agora a gente sabe que o Abel Ferreira esperou também para trazer o Endrick à tona outra vez, deu essa posição de titular para ele, e ele fez jus, teve méritos. E a gente vê que talvez um outro jogador não tivesse tão cedo uma vaga na seleção brasileira, mas ele é diferenciado e não é de hoje. Não é de hoje. E tem essa questão também das oportunidades, né, Leirão? O Richards, por exemplo, não foi convocado. Ele tinha sido convocado nas últimas convocações, acabou não atuando bem. Até li uma notícia que ele acabou passando por uma cirurgia, então provavelmente ele estava ali com uma limitação, de repente a queda de rendimento justamente por essa dor que ele vinha sentindo. Aí o Gabriel Jesus, que na teoria seria o titular dessa vez, está com esse incômodo muscular. E aí você tem o João Pedro, que é um outro jogador jovem, apesar de já estar um tempo jogando no futebol europeu, e a gente tem o Endrick nessa função. Então, se o Diniz não quiser mudar essa estrutura com um jogador de referência lá na frente, eu acho que é o momento do Endrick ser o titular. Para esses jogos que são complicados contra a Colômbia e principalmente a Argentina, a gente sabe que a seleção teve um problema no gol. O Ederson